Você sabia que em Overlord, o Ainz fez uma parada tão impactante que deixou até os fãs mais fiéis de queixo caído? Eu tô falando do momento em que ele sacrificou ninguém menos do que a Rainha Sagrada Calca Pesares. Mas por que ele fez isso? Por pura maldade, estratégia fria e calculista que ele teve? Ou alguma coisa diferente, aleatória, né? Algo muito mais profundo por trás dessa decisão? Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse momento polêmico da obra, entender cada detalhe que levou o Ainz a tomar uma atitude tão extrema igual essa que ele tomou. Então já prepara o teu coração, já pega a pipoquinha, porque o assunto hoje é pesado. Senta aí, se aconchega e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bino e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, a pergunta já foi dita, mas não custa a gente repetir, né? Você sabe por que o Ainz sacrificou a Rainha Sagrada Calca Pesares de Overlord? Meu amigo, Overlord a gente já sabe, conhecido por decisões muito complexas, muitas vezes moralmente ambíguas, tá? E entre os momentos mais impactantes da história, tá o destino trágico dessa rainha, tá? Mano, o reino sagrado, ele foi destroçado por completo. E ela foi sacrificada pelo Momonga durante os eventos envolvendo a invasão dos demi-humanos liderados pelo Jaldabaoth. Esse evento, ele não só marcou um ponto crucial no desenvolvimento da trama, mas também revelou alguns aspectos fundamentais da personalidade transformada do Suzuki Satoru. Pra quem não sabe quem é Suzuki Satoru, é o ser humano que tá dentro do Ainz, né? Porque ele é um ser humano, ele tá dentro de um game, basicamente. Ficou preso dentro do corpo do Ainz, mas o nome dele é Suzuki Satoru. Depois da transição para esse novo mundo, ele começou a mudar e se tornar mais um Overlord, né? No geral, incorporar mais o Ainz. A morte da Calca, ela representa mais do que só uma baixa de guerra. Ela, na verdade, simboliza a crescente conexão do Ainz com a humanidade anterior e também a sua aceitação gradual dos métodos cada vez mais cruéis para alcançar os objetivos. Para você entender, né, tudo é completamente essa motivação por trás dessa decisão, a gente tem que examinar um contexto político, as estratégias de longo prazo de Nazarick e também a evolução psicológica do protagonista ao longo dessa série. O contexto político e estratégico disso é o seguinte: o Reino Sagrado ele sempre ocupou uma posição delicada no cenário geopolítico desse novo mundo. Como uma nação teocrática, dedicada justamente à adoração da divindade, da luz e tudo mais, da justiça, o Reino Sagrado ele teve muitos problemas. Ele representou tanto uma oportunidade quanto uma ameaça para os planos expansionistas de Nazarick, de tornar aquilo tudo uma utopia, crescer, tornar um reino novo ali, né? E a Rainha Sagrada Calca, ela é conhecida justamente pela beleza excepcional, pela liderança compassiva. Ela era vista como um símbolo de esperança, um símbolo de resistência contra todas as forças das trevas. E a estratégia do Ainz para conquistar e controlar os territórios sempre envolveu múltiplas camadas ali de manipulação, de planejamento de longo prazo, né? Uma coisa muito bem pensada. No caso do Reino Sagrado, ele percebeu que uma conquista direta seria custosa e potencialmente contraproducente para ele, tá? Considerando a natureza religiosa do reino e toda a devoção que o povo tinha à sua rainha, então ele fez o quê? Em vez de sair atacando tudo, ele optou por uma abordagem mais sutil, criar uma crise que justificasse a intervenção de Nazarick como salvador, que estabelecia uma relação de dependência do Reino Sagrado. O plano envolveu aquela criação de uma ameaça, que era uma ameaça externa, através do Jaldabaoth, que era o Demiurgo disfarçado, e o seu exército dos demi-humanos para poder atacar aquilo ali. E essa invasão fictícia serviu por múltiplos propósitos, mano. Testar as defesas, a capacidade militar do Reino Sagrado, eliminar líderes potencialmente problemáticos e posicionar o Ainz como se fosse um herói relutante que veio em socorro do reino na hora que ele mais estava precisando de mais desespero. Só que aí a gente entra no sacrifício da Calca, que foi calculado como um elemento necessário para garantir que o Reino Sagrado emergisse da crise suficientemente enfraquecido e grato para aceitar a proteção, né, contínua de Nazarick. Vamos lá, é basicamente o seguinte: se eles não tirassem a Calca da jogada, ela provavelmente, todo mundo, né, provavelmente continuaria seguindo ela. Ela provavelmente daria as ordens e não aceitaria ajuda dos externos. Como a galera foi lá, pum, tirou ela da jogada, o Jaldabaoth acabou com ela, o Ainz, ele chegou e falou: pô, eu posso ajudar vocês. Eu tenho cacife pra isso, eu posso chegar aqui com o meu exército, eu sou forte o suficiente pra acabar com o Jaldabaoth. E aí eles falaram: cara,
num último desespero ali, mano, aceita a ajuda dele. Vambora, vem com a gente. E aí eles foram. Foi assim que tudo começou, que o Ainz se encaixou no Reino Sagrado. Mano, além de tudo isso, a gente ainda teve a transformação do Ainz, porque não foi uma coisa que aconteceu só de um lado, entendeu? O Ainz teve a transformação psicológica dele. Um dos aspectos, inclusive, mais fascinantes da série de Overlord, que a gente sempre fala aqui, é a gradual transformação psicológica do Suzuki Satoru, conforme ele se adapta no novo corpo de morto-vivo dele, que é o Ainz, e as responsabilidades de liderar Nazarick. Inicialmente, cara, ele mantinha muito a moralidade humana dele. Frequentemente ele sentia o remorso pelas ações cruéis, né, as coisas mais cruéis. Só que ao longo da série, a gente vai observando ali uma erosão de sistemas, tá ligado? Desses valores humanos. Tudo vai aos pouquinhos se despedaçando e eles são substituídos por uma lógica mais fria, mais calculista, mais focada exclusivamente nos interesses de Nazarick. A decisão de sacrificar a Calca, por exemplo, marcou um ponto de inflexão significativo nessa transformação dele. Por quê? Diferente das situações anteriores, que muitas vezes eram reações impulsivas ou mal entendidos escalados, o destino da Calca ele foi deliberadamente planejado e executado com plena consciência das implicações. O Ainz ele reconheceu que ela representava um obstáculo aos seus planos, não por malícia, mas por simplesmente ser uma líder efetiva que poderia organizar uma resistência no futuro. Então ele fez o quê? Essa mudança no geral fez ele refletir também na influência crescente dos NPCs de Nazarick sobre a psique dele. Então assim, cercado constantemente por seres que veem ele como um deus supremo, que literalmente esperam dele decisões que priorizem Nazarick acima de tudo, o Ainz gradualmente ele foi internalizando essa perspectiva. A moralidade humana que guiava ele passou a ser vista como uma fraqueza que poderia comprometer a sua eficácia como líder supremo. O aspecto mais perturbador dessa transformação é como o Ainz ainda assim conseguiu racionalizar suas ações. Ele não se via como um vilão, mas como um administrador pragmático, fazendo escolhas difíceis pelo bem maior, basicamente, dos seus subordinados. E essa autojustificação permitia que ele executasse atos de crueldade extrema, mantendo uma sensação de retidão moral, criando uma dissonância cognitiva que era tanto fascinante quanto terrificante, dizemos assim, de se observar. Para uns era uma coisa incrível, os NPCs. Para outros de fora, nossa, o cara é absurdo, ele é forte, ele é poderoso, ele acaba com tudo que ele quiser, ele é... Entendeu? Essas implicações, essas narrativas temáticas, como o sacrifício da Calca, serviram como um poderoso dispositivo para poder ilustrar temas centrais de Overlord. Primeiro, demonstrou a gente como o poder absoluto pode de fato corromper até os indivíduos mais bem intencionados. O Suzuki Satoru ele começou como um trabalhador comum no Japão, mas a combinação do poder ilimitado com o isolamento e as consequências morais acabaram transformando ele em algo quase que irreconhecível da forma original, que era o Ainz. Fora que a morte da Calca também explora um conceito aí de sacrifício utilitário, a ideia de que algumas vidas podem ser sacrificadas pelo bem maior. E essa filosofia, galera, mesmo que seja logicamente defensável, digamos assim, em certos contextos, ela se torna moralmente problemática quando é aplicada por alguém com poder absoluto, alguém que pode definir unilateralmente o que é o bem maior, tá ligado? O que constitui o bem maior, como o caso do Ainz. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente ter protegido todo mundo e não ter sacrificado ninguém. Ele poderia ter acabado com todo mundo e não ter ajudado ninguém. Então assim, ele justifica suas ações com base no benefício para Nazarick, mas essa lógica, ela pode ser usada para justificar praticamente qualquer atrocidade que acontecesse. E o evento também funciona como uma crítica sutil aos topos tradicionais da fantasia, né? Onde os heróis poderosos frequentemente conseguem salvar os reinos em perigo. Overlord inverteu essa expectativa. Por isso que eu amo essa obra, minha gente. Foge de todos os padrões, foge de tudo que a gente já imaginou, cara. É maravilhoso. O herói mais poderoso é também o arquiteto secreto da crise que ele resolveu, tá ligado? Que ele vai resolver, que no caso seria o Ainz, que era o herói misterioso que chegou pra salvar todo mundo, mas que antes disso tudo criou a parada toda, entendeu? E essa inversão de lados ali força os leitores a questionar todas as suposições sobre o heroísmo, sobre moralidade, sobre o poder na ficção da fantasia. Além disso, cara, isso tudo também, o destino da Calca, traz a gente para explorar como vítimas inocentes são frequentemente sacrificadas nos jogos de poder entre grandes nações e organizações. Pessoas que não têm nada a ver. A morte dela não foi resultado de qualquer falha moral da sua parte, mas simplesmente da má sorte de ela estar no caminho dos objetivos ali de uma entidade mais poderosa. Num caminho de alguém, tipo, tá no lugar errado na hora errada, entendeu? E essa realidade brutal aí, ela começa a refletir alguns aspectos do mundo real, onde os indivíduos inocentes sofrem as consequências dos conflitos geopolíticos, sobre os quais eles não têm controle. Então assim,
as consequências gerais e impactos disso tudo, cara, mano, são muito grandes. Elas vão muito além do que a morte individual da Calca. Ela cria basicamente ondas de choque, ondas que afetam todo o cenário político desse novo mundo. Não fica só preso ali. Ah, Binas, mas como que mexe com a política do mundo inteiro e não só... Cara, olha só. A morte da Calca deixou o reino sagrado numa posição de vulnerabilidade extrema. Eles perderam a rainha, pô. Isso forçou o reino a aceitar a proteção de Nazarick. E, efetivamente, eles fizeram o quê? A mesma coisa que o Baharut. Se tornaram estado vassalo de Nazarick. Acabou por aí, irmão. Não tem como. Essa transformação política para Estado vassalo já representa exatamente o resultado que o Wise planejava alcançar. Ela transforma um lugar que era super poderoso num lugar que basicamente está dependendo do outro para sobreviver, com trocas ali econômicas, trocas de raças e tudo mais. Lógico, o Wise ele não está fazendo isso pelo mal do mundo. Pelo contrário, ele está fazendo pelo bem, mas pelo bem da visão dele com relação a Nazarick, com relação ao reino feiticeiro, com relação àquela utopia que ele está criando. Entendeu qual é a ideia? E quando um estado, ou quando algum país, ali, algum reino, se transforma num estado vassalo, todos os outros países passam a olhar diferente para aquele lugar. Basicamente assim, veem que ele enfraqueceu e começam a olhar para o lado do reino feiticeiro e falar, putz, para outro reino ter se tornado estado vassalo, eles estão aumentando o poder. Eles estão se tornando pessoas que, chegam num reino que chegam num patamar totalmente diferente. Então, pô, talvez não seja uma boa ideia atacar eles ou ter uma luta direta ou algo do tipo. Sacou a ideia? E, galera, isso também gera impactos psicológicos na galera que sobreviveu. Você não acha que, pô, o pessoal vai passar por uma guerra dessa, não vai ter impacto psicológico? Tu tá muito enganado. Os sobreviventes têm um impacto significativo, pô. Há remédios, a gente falou no vídeo dela passado aí, a Paladina Capitã, responsável pela proteção da Calca, ela foi profundamente traumatizada por ter visto a mulher com quem ela tinha que proteger sendo morta, irmão. A obsessão dela, subsequentemente, acabou virando o quê? Uma vingança. E a justiça se tornou uma ferramenta útil, mesmo que seja instável, né? Para os planos futuros de Nazarick, que a gente está falando. A manipulação emocional dos sobreviventes demonstra como Wise ele aprendeu a usar o trauma, a culpa, como uma ferramenta de controle político. E, mano, pra gente que tá lendo ou que tá assistindo, né, o anime, pros espectadores gerais, a morte da Calca serviu como um lembrete visceral de que em Overlord, a história não vai seguir as convenções, as narrativas tradicionais, onde os personagens são simpáticos e são protegidos, né? Armaduras absurdas protegem eles, o enredo, né? Tipo assim, a galera fica zoando muito, o protagonismo, ou então a força do autor proteger o personagem, não. Em Overlord não tem isso, o único personagem que ele protege é o mais poderoso no final das contas, que é o Wise. E essa subversão, cara, de expectativas aí, ela mantém uma tensão na narrativa muito alta, forçando ao público a confrontar as próprias suposições, pensar sobre a moralidade, pensar sobre a justiça. E esse evento da morte dela também estabelece um precedente para as ações futuras do Wise, sinalizando que ele está disposto a sacrificar qualquer indivíduo, qualquer grupo que ele precisar, irmão. E isso principalmente se servir para os interesses de Nazarick. Mano, ele precisa matar, ele vai lá e acaba com eles. Olha o que ele fez com o Reino Restice também, depois de ter tido aquela cagada lá que o Philip atacou os grãos que estavam indo pro Reino Sagrado. Então, ele não tem problema, ele amassa, pisa e passa por cima. Essa disposição crescente para crueldade, né, mas ainda assim uma crueldade calculada, a gente pode dizer assim, promete inclusive conflitos mais intensos conforme a série vai progredindo, porque o Wise ele vai encontrar obstáculos maiores para os planos expansionistas dele. Um deles já está acontecendo agora, Teocracia Slane, cara. Ele viu, descobriu o que fizeram com a Shallter, sabe que é um reino muito poderoso, agora ele só tem que fazer o quê? Partir pra cima pra acabar com esses caras. E não vai ter problema nenhum em fazer isso, porque o Wise, ele não vai se perder no meio do caminho. E ele tem subordinados fortes o suficiente pra fazer uma brincadeira muito grande. Conclusão, cara, no final das contas. O sacrifício da rainha, ela representou um momento definitivo na evolução, tanto do protagonista quanto da série como um todo. Essa decisão, ela ilustra justamente a transformação, como a gente falou, completa, né, do Suzuki Satoru, de um indivíduo normal, uma pessoa consciente, num governante que prioriza eficiência política sobre a compaixão humana. A morte da Calca, ela não foi um acidente ou uma consequência não intencional. Ela foi uma escolha feita com plena consciência de todas as implicações morais. Isso tudo revela, logicamente, mais uma vez, que o Maruyama, que é o autor, o escritor, usa os eventos narrativos específicos para explorar temas mais amplos sobre poder, sobre moralidade, sobre corrupção.
o destino dela serve como uma parábola sobre circunstâncias extremas que podem transformar indivíduos comuns em figuras capazes de fazer grandes crueldades, especialmente quando essa crueldade pode ser racionalizada como algo necessário para um bem maior. É tipo, você precisa de uma coisa para salvar o seu filho, tá ligado? Então você vai lá e faz isso daí, porque você precisa e quer lutar por aquela pessoa, lutar pelo que é seu. A série ela continua desafiando todo mundo, né? Não tem como, Overlord ela confronta as questões desconfortáveis sobre a natureza humana, né? Ela fala muito sobre isso. Então assim, são exemplos de poder, de tudo que a gente pode imaginar, coisas facilmente que tiram você da zona de conforto. Por isso eu digo pra você, o que você acha sobre isso? Comenta aí, deixa nos comentários pra gente trocar mais ideia, eu quero muito saber de vocês, eu adoro falar de Overlord e tô gostando muito de trazer esses temas mais diferentões aqui, né, sobre sacrifícios, sobre coisas mais politicamente, trazendo um pouco mais pra fora de Overlord também, lógico, contando nessa história alguns pontos que a gente não viu, porque muita gente não assistiu o filme de Overlord e essa parte foi mostrada no filme, então por isso que eu sempre falo, mano, acompanha aqui pelo canal que a gente tá sempre com novidade, sempre com coisa interessante, sempre trazendo os trechinhos que você não viu ainda. Então, por isso que eu digo, se inscreve no canal, ativa o sininho é importante para você receber a notificação quando sair videozão do nosso caveirão e a gente acompanhar tudo em primeira mão, beleza? Bom, família, muito obrigado por mais um videozão, eu vou ficando por aqui, aquele beijo forte no coração de vocês, eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima, valeu!